Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei encerrando o capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Estamos aí aproximando para encerrar o Evangelho de Lucas. Faltam poucos capítulos. Hoje estarei encerrando o capítulo 20. No próximo vídeo estarei entrando no capítulo 21. E vamos lá. Vou compartilhar a minha Bíblia com vocês. Pronto, está aí. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos deste Evangelho de Lucas, desde o capítulo 1. Eu vou deixar no card acima. Vamos lá. De quem o Cristo é filho? Pergunta. Nós devemos atentar para um detalhe, é que esta mesma passagem, ela tem mais detalhes lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Interessante. Aqui a verdade é que esta passagem, ela começa de forma abrupta, mas lá no Evangelho de Mateus, eu vou ler também parte do Evangelho de Mateus no capítulo 22, e lá nós vamos ter alguns detalhes a mais que aqui não tem. Então nós vamos ler daqui paralelo com o Evangelho de Mateus. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Olha, como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto, então, o próprio Jesus, ele faz uma pergunta e também ele dá uma resposta. E ele vai citar o Salmo 110. Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Interessante. No Evangelho de Mateus, Jesus começa assim. Olha só. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Aí Jesus pergunta: de quem que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Aqui pode ver, no Evangelho de Mateus, é que os fariseus, eles estavam reunidos e Jesus faz essa pergunta. E eles respondem a pergunta no Evangelho de Mateus. Olha, que pensais vós do Cristo? É a pergunta de Jesus. Responderam-lhe quem? Os fariseus. De Davi. E aí Jesus faz uma réplica no versículo 43 do capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Replicou-lhe Jesus: como, pois,
Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor? Aqui no Evangelho de Lucas não tem esse detalhe. O que Jesus faz, ele vai lá para o Salmo 110. No Salmo 110 está escrito desta forma, olha só. Salmo 110 é um salmo de Davi, o reino do Messias é o título deste salmo. Salmos de Davi, e ele começa desta forma. Deixa eu só abrir aqui. Lá. Olha lá. O Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. Então Jesus ele traz na íntegra. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aqui ele coloca até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Estrados aí é um lugar de apoio, submeter, conquistar. E lá no Antigo Testamento, nos Salmos, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, ele vai conquistar os inimigos. E outra coisa que me chamou a atenção lá nos Salmos é que disse o Senhor aqui Yahvé, a primeira palavra aí, ó, Le David Mismor Adonai Le Adoni. Mas lá está escrito Yahvé La Adoni Mei. Então veja que lá no hebraico disse Deus ao meu Senhor. E aqui o próprio Senhor Jesus, então é Deus falando para o próprio Senhor Jesus. Olha, disse o Senhor ao meu Senhor. Então é o próprio Deus falando para o Filho. É uma conversa do Pai para com o Filho. Por isso que Jesus, ele questiona aqui embaixo. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Se Davi chama aqui esta pessoa de Senhor, como é que ele pode ser filho dele? Então, esta fala de Davi é uma fala profética do próprio Deus falando para o filho, o seu filho, porque ele fala, disse Deus para o meu Senhor, porque ele usa lá Yahvé Adonai. Então ele diz, disse Deus para o meu Senhor, porque ele usa a palavra Adoni. Aí tem um Yud na última consoante aí na palavra Adonai, que é Adoni, e aí dá a ideia de possessivo, meu Senhor, ao meu Senhor. E Jesus questiona, como pois pode Davi chamar Senhor? Chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Não poderia acontecer isso. Então era uma palavra profética, porque o título lá do Salmo é o reino do Messias, o reino do Messias, e Salmo de Davi. E ele prossegue, olha, ouvindo todo o povo, recomendou Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros bancos nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão
juízo muito mais severo. Então, veja que o Senhor Jesus, Ele está fazendo o quê? Uma recomendação para este povo aqui, esses escribas. Provavelmente, no texto de Mateus diz que eram os fariseus que tinham procurado Jesus, mas com certeza neste grupo aqui tinha alguns dos escribas também, porque Jesus faz essa recomendação para o povo, para que eles se guardassem. O termo guardar aqui dá a ideia de mudar a mente, guardar aqui, guarda dos escribas, dar atenção. Olha, fique de olho nos escribas, olha o que eles fazem. É uma recomendação. A palavra grega, proserro, é uma recomendação. Jesus está fazendo um alerta a respeito da pessoa dos escribas. Então, ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos. Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus aos seus discípulos. Então, Jesus recomenda para os seus discípulos. É uma recomendação a respeito dos escribas. Por quê? Os escribas, eles conheciam, eles eram os compiladores da Bíblia. Eles que copiavam. E também eles faziam interpretações adicionais às Escrituras. Alguns textos difíceis de interpretação, eles faziam também uma escrita ou um auxílio à parte a respeito daquele texto de difícil interpretação. Então, esse povo conhecia muito bem a Torá. E veja que, mesmo sendo conhecedores da Torá, eles ignoraram a respeito de quem era o Messias. Então veja que ele questiona aqui, pode ver que no Mateus ele fala, de quem o Cristo é filho? E eles respondem, de Davi. Ok, então o Messias, ele é de Davi. E aí, só que o detalhe é que, se Davi, lá no Salmo, ele reconhece o Messias como filho de Deus, e esse Messias superior a Davi, porque Davi chama de Senhor, é porque ele é Deus. Porque o próprio Davi fala no Salmo, disse Adonai ao meu Senhor. Então ele reconhece o Mashiach como Senhor. Então, se ele é Senhor, ele é Deus. Então, e outra coisa, visto, voltando um pouquinho lá no 42, visto como o próprio Davi afirma no livro do Salmo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, ou seja, os teus inimigos fiquem sujeitos. E se você analisar no Novo Testamento a respeito do ministério de Jesus, lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 25, diz o seguinte: porque convém que reine até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E se você continuar lendo o texto lá de 1 Coríntios capítulo 15, vai dizer que o último inimigo a ser derrotado seria a morte. E Jesus já começou derrotando a morte quando ele entregou a sua vida no Calvário. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde reter Jesus no túmulo. Então Jesus, ele deu o pontapé inicial na morte. Quando ele ressuscita, ele é a primícia dos que dormem, porque ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. Mas a morte vai ser o último inimigo a ser conquistado. Vai ser a morte, está lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 25.
E veja que está escrito aqui no 25 que eu li. Porque convém que reine quem? Jesus, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos pés. Então, não é somente a morte, o inimigo. O inimigo é o último, a morte é o grande último inimigo a ser conquistado. Então, veja que lá também em Hebreus, capítulo 1, versículo 13, e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, quem? Deus falando para o Filho, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Lá em Hebreus também 10, 12, esperando o que resta a saber, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Olha o tanto de texto falando a respeito disso. Também no discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, Pedro fala isso no capítulo 2, versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Veja os textos aí falando e validando aquilo que Davi disse no Salmo 110, que o Machia, ele é filho de Davi segundo a carne, mas ele é filho de Deus conforme a divindade. Filho de Deus, mas ele é o próprio Deus. Filho de Deus porque ele foi gerado homem aqui na terra por obra do Espírito Santo. Ele não foi gerado por vontade humana, ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Não tem ali a participação da semente humana, do sêmen humano, não. Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. Maria, ela foi a portadora, ela que emprestou o seu útero para que o Filho de Deus fosse gerado dentro do seu ventre. Filho devido a isso, porque ele foi gerado por obra do Espírito Santo, mas ele é Deus. E automaticamente, nascendo como homem, ele se tornou o Mashiach, o ungido, o enviado. E detalhe, e os escribas sabiam muito bem disso. Eles sabiam, por isso eles responderam certo. De quem o Mashiach é filho? De Davi, sim, mas também filho de Deus, porque ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Por isso que Jesus, olha, tenham cuidado, fiquem atentos contra os escribas, porque eles gostam de andar com vestes talares. O que é vestes talares? São vestes ternas soltas que se alonga até os pés, própria para homens, usada também pelos reis e sacerdotes e pessoas de posição. Então eram vestes que se prolongavam até os pés, vestes compridas, e muito apreciam as saudações, ou seja, um cumprimento oral. E nas praças, as primeiras cadeiras e os primeiros assentos na sinagoga ou na assembleia, e os primeiros lugares nos banquetes. Banquete aqui é uma ceia, uma refeição à noite, os quais esses mesmos escribas, eles devoram. Devorar aí é consumir, despojar. Eles despojavam as casas das viúvas. Ou seja, eles expoliavam, exploravam as viúvas. E para o justificar, ou seja, para ter uma justificativa por que eles estavam expoliando, tirando o dinheiro das viúvas, eles faziam o quê? Longas orações. Longas aí é longas mesmo, é macros, não é micro, é macros orações. E aí o Senhor Jesus encerra: estes sofrerão juízo muito mais severo. Por que
Jesus está dizendo aqui que eles sofreriam um juízo muito mais severo. Severo aqui que excede, que ultrapassa os limites. Por que eles sofreriam este juízo? Porque é o seguinte, é que eles conheciam a verdade, mas não estavam dispostos a obedecer à verdade, nem compreender a verdade. Pois bem, cheguei aí ao final de mais um capítulo. No próximo vídeo estarei entrando no capítulo 21. A primeira passagem aqui do capítulo 21 vai falar sobre a viúva pobre, e depois vamos falar um pouquinho sobre escatologia, que Jesus prediz a destruição do templo e também de Jerusalém. Vamos falar um pouco sobre isso. Esse capítulo é grande, ele vai falar sobre a destruição do templo e também a respeito da vinda do Senhor Jesus. Então não perca o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.